pastor, você chama essa mulher para pregar, a mulher fica nervosa, viu? É Deus nervosa no bom sentido, né, irmão? Quem conhece sabe como para ela é difícil enfrentar o microfone, né? Mas ontem eu cheguei 2 horas, pastora Lídia, em casa do trabalho, e ela estava lá ainda terminando o esboço. Aí eu falei, prega para mim, meu amor. Ficamos até 3 e pouco. Só que quando ela chega aqui, ela fica nervosa. E aí eu chamo a atenção dela, eu falo, você deixou de falar isso aqui, tá lá, né? E aí ela falou para mim, você vai pregar comigo. Aí eu falei, não, eu não sei se eu vou te deixar mais nervosa, né? E aí eu tava correndo ali, o pastor falou para mim falar sobre a oferta, eu falei, pastor, vou ficar aqui com ela aqui, tô nervoso. Junto. É uma só carne, né, irmão? Aí o pastor fala, quando acabar o louvor, sobe lá e ora por ela. Eu falei, Jesus, será que eu vou ser? Né? Mas amém. Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações, né? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela serva do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, no nome santo de Jesus, nós queremos apresentar a vida da tua filha, da tua serva. O Senhor a conhece, Pai, sabe da dedicação, sabe quanto é difícil ela estar aqui neste altar, Senhor, enfrentando a multidão, o microfone, mas eu creio, Pai, que no teu chamado sobre a vida dela, eu creio que o Senhor fala ao coração dela. Prova disso, Senhor, já foi confirmada a palavra inúmeras vezes nesta manhã. Senhor, tira todo o nervosismo, todo e qualquer impedimento, barreira, e que todos que adentraram por aquelas portas saiam daqui edificados pela tua palavra. Convém, Senhor, que o Senhor cresça e nós diminuamos. Senhor, abençoa esta manhã através da tua palavra, no nome santo de Jesus. E a igreja diz, amém. Vai ficar aqui. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória. Amém. Deus é bom, né? Só Ele mesmo para fazer isso com a gente. Mas a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Ele é digno. Só Ele é digno de todo louvor. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus porque o Senhor é muito bom. E antes de eu ministrar, o Senhor, Ele falou fortemente ao meu coração sobre essa palavra. E por um instante eu indaguei ao Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E passou-se uns dias, o pastor Renato comunicou que eu estaria ministrando a palavra do Senhor. E eu falei, Jesus, Tu és bom. Tu és bom, Tu és maravilhoso. E eu só tenho a agradecer a Deus. Porque mesmo sem merecer, o Senhor, Ele nos escolhe. O Senhor nos escolheu. É Ele quem nos capacita. Então eu sou grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã para poder ministrar a palavra dEle. Eu quero agradecer também ao pastor Renato, pastora Sueli, pastora Lídia, a todos aqui deste ministério que têm me incentivado, porque quando eu cheguei aqui, cada um que veio ao meu encontro pôde ali me confortar, pôde ali me abraçar e transmitir o seu amor. E isso é algo que me deixa mais tranquila, porque estar aqui em cima para mim é muito difícil mesmo. Mas o Senhor nos chamou, então Ele nos chamou para a gente não ser covarde. Então eu jamais rejeitarei aquilo que o Senhor confiou. Então se Ele confiou sobre mim, é que Ele sabe da minha capacidade. E eu quero aqui agradecer ao meu esposo, à minha família, que sempre está ali ao meu lado, me incentivando, acreditando em mim. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. No
no capítulo 6, a partir do versículo 25. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Leiamos. A palavra do Senhor nos diz assim, livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquietais dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Todas essas coisas vos serão. Glória a Deus. Exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. O assunto que Deus tratou ao meu coração, a palavra na qual Deus trouxe nessa manhã aqui ao meu coração, é um assunto muito pertinente para os dias de hoje. Essa palavra, ela vai falar aos nossos corações, ela vai enfatizar aqui sobre a ansiedade. Como não viver ansioso nos dias de hoje? E para dar início aqui a essa ministração, eu quero trazer aqui uma reflexão antes de dar início, para que você possa entender o que a ansiedade pode acarretar na minha vida e na sua vida. Então eu quero te pedir para que você esteja muito atento a tudo que eu irei falar aqui nessa manhã de hoje. Porque antes de eu montar essa ministração, assim que o Senhor falou comigo, eu indaguei ao Senhor, e desde lá, o Senhor, Ele vem confirmando essa palavra ao meu coração, e Ele vem tratando no íntimo, no oculto e no secreto comigo. Então, se Ele está tratando comigo, se Ele já tratou comigo, eu tenho certeza de que a cada um que aqui está, Deus tem algo para falar para você através desse sentimento na qual Ele vem tentando nos consumir. Então, eu quero ler aqui para vocês o que é a ansiedade. A ansiedade,
ela é uma palavra originada do latim, anquisia, que significa angústia, aflição e sufocamento. Como se desenvolve a ansiedade? Só de falarmos o que significa a palavra ansiedade, nós já conseguimos entender o quão ruim ela nos faz. E eu quero falar aqui como se desenvolve a ansiedade. Eu fiz algumas pesquisas e eu quero relatar aqui para a gente dar início a essa ministração, para que você possa compreender, para que você possa entender o que Deus ele quer falar, o que Deus ele quer nos ensinar aqui nessa manhã. Amém? Por diversas causas, a ansiedade pode se desenvolver nas nossas vidas, sozinhas ou combinadas. E isso se acarreta de traumas, estresse, pela genética, doenças físicas e até mesmo nos causando a depressão. E a depressão, ela é a doença do século. Se hoje nós perguntarmos, se hoje nós sentarmos para conversar com algumas pessoas, a grande maioria aqui já tiveram essa experiência de ter a depressão. Mas eu e você, como cristão, não que nós não estamos sujeitos a isso, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas nas nossas vidas. Então nós devemos nos apegar a Ele e não deixar com que essa doença do século venha nos corroer, com que ela venha nos contaminar, com que ela venha tomar as nossas vidas e tirar verdadeiramente o nosso foco. Dando continuidade aqui, o que a ansiedade pode causar no nosso corpo? A ansiedade pode afetar o nosso sistema digestório, causando dores no estômago, náuseas, diarreias, constipação, azia, outros desconfortos e ao longo do prazo. A ansiedade pode também incentivar o surgimento de uma gastrite nervosa. Quero te fazer uma pergunta aqui. Você tem andado ansioso? O que tem te causado? O que tem te feito para que você ande ansioso? Eu quero trazer aqui para você alguns fatores que podem desencadear os sintomas, da ansiedade. Se você estiver sentindo, preste muita atenção no que eu vou ler aqui para você, preste muita atenção no que eu vou falar aqui para você. Porque se você tiver com algum desses sintomas aqui que eu vou dizer para você, eu quero te deixar um alerta para que você venha acender uma luz, para que você possa refletir, para que você possa verdadeiramente pensar de que você precisa se cuidar, de que você precisa confiar somente em Deus. Um dos fatores, bora lá, se você estiver sentindo falta de ar, é um dos fatores. Palpitações, coração acelerado, náuseas, um suor excessivo, dor de cabeça e alteração nos teus hábitos intestinais. Esses são apenas alguns dos fatores, dos sintomas que pode desencadear a ansiedade na sua vida e no seu corpo. Quando a ansiedade ela é preocupante, quando ela se torna preocupante nas nossas vidas. Eu citei aqui alguns fatores, alguns sintomas, e disse logo em seguida que se você estiver tendo algum desses sintomas, você precisa acender um alerta ali e fazer essa reflexão e parar por um instante e pensar na sua saúde, nos cuidados,
naquilo que Deus, Ele te deu, que Ele te confiou, que é o fôlego de vida. A ansiedade, ela passa a ser preocupante, ela passa a ser patológica quando começa a prejudicar o seu dia a dia, causando transtornos físicos e emocionais e interferindo na qualidade de vida do indivíduo que não consegue controlá-la. Repete comigo, que não consegue controlá-la. Você, aqui nessa manhã, consegue? Sim, nós não conseguimos, mas nós temos um Deus. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que é o dono das nossas vidas, que Ele sim tem o poder, que Ele sim consegue fazer com que a gente se controle, com que a gente cuide do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então nós não temos com que... Nós temos aqui bastante conteúdo para que você possa refletir, para que você possa cuidar do teu corpo, da tua saúde e da tua vida. Então, se Deus te trouxe aqui nessa manhã, se Deus colocou coração, é porque Ele quer falar aqui com cada um de nós. E eu sou grata a Deus porque os cuidados dele sobre a nossa vida são sobrenaturais. Nós não merecemos, mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele nos escolheu. Então nós temos motivos de sobra para agradecer, para louvar, para exaltar ao nosso Deus que pode todas as coisas sobre as nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Não sei se eu vou ajudar ou vou atrapalhar mais ela, né? Estou na intercessão aqui. Estou pregando o esboço dela, tá, pessoal? Ela começou falando que é um assunto pertinente para os dias de hoje, né? E na anotação dela aqui, ela colocou que a ansiedade, ela não surgiu nos tempos, né, que vivemos. E por isso esse texto a qual o Senhor confiou para ela. Nós vamos olhar para o texto, Jesus falando com aquelas pessoas sobre a ansiedade, né? Porque as pessoas estavam preocupadas. E Ele vai falar, não é mais importante a vida do que o alimento, do que o que comer, do que o que beber, né? Inclusive, quando ela estava falando para mim ontem, eu falei, isso encaixa muito naquela pergunta, né, pastor, dos 10 milhões, né? Que as pessoas querem os 10 milhões, mas aí, né, Anderson? Aí o Anderson já falou assim, porque as pessoas querem os 10 milhões, mas daí quando você coloca a vida em xeque, você quer os 10 milhões ou você quer amanhecer vivo amanhã? Todo mundo quer amanhecer o quê? Vivo. E aí eu já vou fazer a introdução do tema, tá bom? Ela deu uma temática para essa mensagem que é valorizando o que temos para não sofrer pelo que não temos. É forte o mistério. Pode. Glória a Deus. E como não viver ansioso nos dias de hoje? Nesse mundo na qual nós temos vivido, no governo atual e na economia atual na qual nós temos vivido. Como não viver? Porque a nossa vida, ela é tão corrida. Nós temos muitas responsabilidades a se cumprir no nosso dia a dia. E quando se fala de ansiedade, quando a gente vai falar de ansiedade, é muito fácil você falar sobre o assunto quando você não vive aquilo dali. E não tem como você, nos dias de hoje, não viver ansioso
Sendo que as responsabilidades que nós temos muitas tarefas, nós temos filhos para poder cuidar. Aqueles que são casados aqui têm as suas responsabilidades dentro da sua casa, tem a responsabilidade junto com o seu cônjuge, tem ali que administrar as finanças, que eu sempre falo, eu sempre comento ali em família mesmo, e quando eu tenho a oportunidade de falar com outras pessoas, que é um dos assuntos na qual mais pega nas nossas vidas, é a situação financeira, que se nós não tomarmos cuidado, é uma das áreas que pode desencadear a ansiedade. E com outras responsabilidades, nós temos que também cuidar. Nós não podemos esquecer, porque se eu dei início aqui falando o que a ansiedade ela causa no nosso corpo, nós temos que cuidar também da nossa saúde física. Mas não é só da nossa saúde física, porque se nós estivermos fisicamente bem e não estivermos com o nosso psicológico bem, a ansiedade ela também ali será desencadeada. E nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual e da nossa saúde também pessoal. E o mais importante, o principal, é cuidar das coisas de Deus. Como que a gente desenvolve, como que a gente consegue administrar, como que a gente consegue viver com todas essas responsabilidades. Isso são apenas algumas responsabilidades. Como que a gente consegue viver tranquilo, como que a gente consegue viver em paz e ainda buscar o espiritual? Somente em Cristo Jesus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Somente Ele que pode nos trazer a paz, somente Ele que pode nos trazer o conforto, o consolo para as nossas vidas. Se nós nos desviarmos dos caminhos dele, sequer por um instante, nós perdemos o foco. E isso não pode acontecer nas nossas vidas em momento algum. Porque Deus ele é fiel em todo instante sobre as nossas vidas. E isso não nos dá o direito de desistir. Porque se nós olharmos para a vida de Jesus, ele tinha tudo para poder desistir. Mas ele não desistiu. E ele não desistiu foi por amor a mim, foi por amor a você. Então nós não temos esse direito de desistir. Em tudo Deus tem uns propósitos. Até nos piores dias das nossas vidas. Em tudo. Se você tem passado por aquela luta, se você tem enfrentado uma dificuldade, se você, não importa o que você tem passado, não importa o que você tem vivido, em tudo Deus ele tem um propósito. Em tudo Deus ele quer nos ensinar. Em tudo Deus ele quer nos fortalecer. Em tudo Deus ele quer mostrar o seu cuidado com as nossas vidas. Em tudo Deus ele quer mostrar o teu amor sobre as nossas vidas. Então nós não devemos gastar as nossas forças confiando na nossa própria força. Nós temos que confiar naquele que é único, naquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação e de todo louvor. Então nós devemos o adorá-lo de todo o nosso coração. Eu creio que Deus ele trouxe a cada um de vocês aqui nessa manhã para ele poder trabalhar profundamente, para que ele venha tratar e cuidar aos nossos corações. Mas ele também quer dizer para você que em todas as lutas, em todas as dificuldades, em todas as passagens da sua vida, pode vir o luto, pode vir a dificuldade financeira, pode vir a enfermidade, pode vir qualquer dificuldade sobre a tua vida. O Senhor, Ele estará contigo em todo o tempo. Confia nele, somente confie nele. O Senhor é o dono de todas as coisas sobre a nossa vida. Por que temeremos?
Por que temeremos a Deus se no texto Ele é fiel a nos dizer? Por que andemos ansiosos? Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos sim acreditar, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Deus não é homem para que minta, nem filho Deus para que se arrependa. Então confie no Senhor. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, quando você sentir que aquela ansiedade ela quer te pegar, quando a luta vier, quando o luto vier, o que nós devemos fazer é se prostrar diante de Deus, é se render aos pés dEle, é se humilhar aos pés dEle, porque Ele sim vai nos renovar, é Ele quem nos dará a força, é Ele quem nos dará o caminho, é Ele quem nos dará a direção, é Ele quem nos dará a estratégia para vencer. Somente Deus, é somente Deus. Então, se você estiver passando por alguma coisa, faça como Mateus, no livro de Mateus 6,6, vai nos dizer: entra no teu quarto e feche a porta. Fale com Deus, confia no Senhor. Ele vai te dar, sim, Ele vai te dar o descanso que você precisa. Pare, pense, reflita, porque se você estiver ansioso, a probabilidade de você tomar decisões que pode te levar para um caminho na qual você venha a ter consequências dolorosas ou consequências não agradáveis, ela é maior. Amém? Olhando para o texto, nós vemos que aquelas pessoas estavam ansiosas porque Jesus ele não libera uma palavra sem direção. E muitas vezes quando se encontramos assim, a gente tem que olhar para Jesus, ouvir a voz dele, para quê? Para que nós venhamos adquirir confiança. Porque a ansiedade, evangelista Maico, muitas vezes ela não é pelo momento que você está vivendo, mas é por algo que ainda está para acontecer. Pastora Lídia, minha psicóloga preferida, favorita. E aí, pessoal, nós entendemos que o remédio para a ansiedade é a confiança em Deus. E Jesus ali, ele está colocando para aquelas pessoas, através do seu ensinamento, que a Luana aqui não falou, né, abençoada, que ela anota um monte de coisa, que Jesus, uma das principais características do seu ministério era ensinar. E através do ensinamento, pastora Rosângela, ele ia acalmando aquele povo. Porque ele falou, é mais importante o alimento, a bebida, ou a vida, ou o corpo, ou a vida, né? É mais importante as vestes ou o próprio corpo? E aí, dentro disso, nós entendemos que o remédio para a ansiedade é recuperar, se porventura. Por isso que Jesus ele vai falando, ó, isso aqui é mais importante que isso. E vai dando exemplo, olha para as aves, olha para os lírios do campo. Muitas vezes é o que a pastora falou, a gente quer colocar a nossa dependência na nossa força, a gente quer correr atrás do peixe, né? Quando na verdade não é o que a gente busca, Marinho, é o tanto que a gente se rende. E aí entra no que ela falou, entra no secreto, fecha sua porta, busca ser íntimo de Deus. Porque o que Jesus está falando aqui é isso. Ele está mostrando e ele está falando, ó, busca as coisas do céu. A pastora deu alguns exemplos e também falou que a gente precisa cuidar do corpo, porque você precisa desse corpo que é templo do Espírito Santo, né? Você consegue vir só com o Espírito para a igreja? Não. Você tem que vir com a carcaça também, né? Tem dia que ela tá ruim, tá mal, mas você vem. Porque você está buscando o quê? Primeiro, o reino de Deus e a tua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. E aí, já respirou? Só vou falar uma coisa para você entrar de novo. É com você o negócio. Quem fica olhando muito para o que falta, não consegue perceber o que já tem.
E se você olhar para o texto, é isso que Jesus está falando. Jesus está trazendo aquele povo para reflexão. Então diga assim: o remédio para a ansiedade é a confiança no Senhor. E aí, o que acontece? É esse texto, Jesus está ensinando. E como recuperar a confiança? Através da palavra. Porque a palavra, como nós aprendemos aqui, ela nos dá estabilidade. Por isso que o Salmo de número 1, ele vai dizer o quê? Medita na palavra. De dia, de noite. Glória a Deus. É a palavra quem vai nos sustentar. É a palavra que é o nosso alimento diário. É a palavra quem vai nos fortalecer. É a palavra que é ela que vai nos manter de pé. Então, muitas coisas, ela não depende de mim, ela não depende do seu irmão da direita, da esquerda, ela não depende nem mesmo do seu cônjuge. Ela depende de você. Ela depende da maneira na qual você adora, a sua entrega a Deus. Então, é a maneira na qual você adora a Deus, é a mesma proporção do que Deus ele tem para poder entregar para a sua vida. Então, se existe algo que tem tentado te paralisar, se existe algo que tem tentado te impedir para que você possa alcançar o seu objetivo, aquilo que o Senhor te prometeu, o que você precisa é adorar verdadeiramente a Deus, é se entregar, é se rasgar na presença do Senhor, porque pode passar o tempo que for, mas no tempo certo, você pode ter certeza que aquilo que Deus ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. E se nós aqui, por um instante, falando da palavra de Deus, pararmos para analisar e trazer para os dias de hoje, se nós formos no livro de Jó e nós compararmos a nossa vida com a vida de Jó, Jó, ele teve todos os motivos para ele poder desistir. No capítulo 1 de Jó, vai falar sobre a vida. Ele tinha tudo, ele tinha todas as riquezas, ele tinha a família dele ali, ele tinha todos os bens. Mas já no capítulo 2, Jó, ele já perdeu tudo. Exatamente tudo. Ele perdeu todos os filhos, ele perdeu a sua saúde, ele já não tinha motivos nenhum para adorar. Mas tudo que Jó estava vivendo ali, todas aquelas dificuldades, todas aquelas lutas, nada daquilo dali teve o poder para paralisar a adoração de Jó. Então tudo depende da maneira na qual você adora o Senhor. Tudo depende da maneira na qual você entrega a sua adoração ao Senhor. E se Deus tirar tudo de você? Se Deus tirar tudo das nossas vidas, nos comparando com a vida de Jó, será que nós iremos entregar, nós continuaremos entregando a nossa melhor adoração, assim como fez Jó? Ou será que uma dor de cabeça, ou será que algum problema ou alguma dificuldade, ou será que a ansiedade, ela vai te tirar dos caminhos do Senhor? Ela vai tirar o seu foco ali, a maneira de adorar ao Senhor. O que eu quero trazer aqui para você, para a nossa reflexão, que não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o tamanho do seu problema, nunca deixe de adorar a Deus, nunca deixe de confiar no Senhor, porque Ele sim tem o poder de mudar, de transformar, Ele sim tem o poder de escrever uma nova história para a sua vida. Se você tem orado, buscado por algo, confia no Senhor, continue adorando a Deus, porque, que nem eu disse aqui, a maneira que você o adora é na mesma proporção daquilo que Deus ele tem para poder te entregar aquilo que você tem buscado a Ele. Amém? Glória a Deus. E aí Jesus ele vai ensinar aquelas pessoas a viver o momento, né? A gente, como nós já falamos aqui, a gente fica olhando para o que falta e não consegue perceber o que já temos. E aí a gente potencializa aquilo que ainda não temos.
E isso é uma forma também de desenvolver a ansiedade. A gente nem sabe, pastora Lídia, se vai ter o amanhã. E muitas vezes já se desgastamos, já sofremos pelo dia de amanhã, evangelista Alan Inácio. E Jesus aqui, o ápice desse texto é ele falar: meu amigo, meus filhos, meus irmãos, minhas ovelhas, vive o mal de cada dia, evangelista Marinha. Você nem sabe se vai ter o amanhã, tá tudo no meu controle. Quem de nós aqui, como o texto mesmo fala, pode acrescentar ou tirar um dia das nossas vidas? Falando em tirar, de repente alguém pode falar assim: eu não posso acrescentar, mas tirar eu posso. Porque a ansiedade, como a pastora falou, e a pastora Lídia que está estudando o assunto, e as irmãs que estão estudando, aquele que já leu sobre, é uma porta de entrada para a depressão. Não é, pastora? E aí a pessoa pode estar tão desgostosa, pastor, que fala: não, se eu quiser dar fim na minha vida, eu posso, você não pode. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo, o Caio, que o testemunho dele é muito lindo. Um dia ele saiu para se matar, pastora Lídia. E ele estava na BR, e ele não via nenhum caminhão, não via nada, pastor Renato. Não sei se você sabe desse testemunho do Caio. E aí quando ele viu um farol vindo, ele muito louco, ele falou: é agora. Quando ele foi para a pista, era a Polícia Rodoviária Federal. Os caras freou e falou: seu maluco, o que você está fazendo aqui? Não, vou me matar. Quem vai se matar nada, seu bebo, xarope. Tirou ele da pista, levou ele. Resumo, ele saiu andando, desnorteado, nos bar, querendo pegar pinga, pedindo pinga e tal, enfim. Caiu num local. Quando ele caiu nesse local, num portão, ficou ali, já ruim, andando há muito tempo. Ele estava andando no Rodanel, foi parar em Itapecerica. Quando a porta se abre, era a Prolib, a clínica de recuperação. O pessoal pegou ele e levou ele para dentro. Quem está entendendo? Você não tem poder nem tirar a sua vida é do Senhor. Olha para esse crente e fala para ele: aleluia, sua vida pertence ao Senhor. Aleluia. Essa ansiedade quer te parar, mas ela não vai. Fala para ele: confia no Senhor. A palavra que está vindo de encontro nesta manhã é para mim e para você confiar, entender que Ele é provedor de todas as coisas. Para de sofrer por aquilo que nem aconteceu ainda. Oh glória. Dando continuidade aqui a esse testemunho dele, Jesus, ele nos leva lá no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, e vai nos dizer o quê? Que no mundo nós teremos, mas o que nós precisamos? E o que nós precisamos? Nós precisamos ter bom ânimo, porque não é a luta, não é a dificuldade que ela tem o poder para nos paralisar. Nós não temos o direito, nós não temos o poder de tirar as nossas próprias vidas. Deus, Ele nos deu o fôlego de vida, Ele confiou o fôlego de vida sobre as nossas vidas. E o fato de Deus, Ele nos dar a vida, é um presente, se nós pararmos para analisar. Porque se eu e você, nós estamos aqui nessa manhã, nesse dia de hoje, se nós acordamos, se nós estamos aqui com saúde, perfeitos, você pode até estar passando por alguma coisa, você pode até, a enfermidade ela pode até tentar te pegar. Mas Deus, Ele tem cuidado de você. E o amor de Deus, ele é sobrenatural sobre as nossas vidas. E se nós analisarmos, se nós pararmos para refletir verdadeiramente, quais são os motivos? Quais são os motivos que nos levam a desencadear uma ansiedade, se nós temos a um Deus tão maravilhoso, a um Deus que tem resposta para tudo, a um Deus que tem um amor celestial para entregar para as nossas vidas, a um Deus que tem a solução para o seu problema. No mundo nós teremos sim aflição, mas nós precisamos ter bom ânimo. Nós precisamos confiar verdadeiramente a Deus. Nós não podemos deixar com que essa doença do século, ela venha nos consumir.
A doença não tem poder sobre as nossas vidas. O nosso adversário não tem poder sobre as nossas vidas. Nada tem poder sobre as nossas vidas. Somente Todo-Poderoso. Somente aquele que é único e digno. Somente Ele. Somente Ele que tem poder sobre as nossas vidas. Então, para onde nós estamos olhando? Para a ansiedade? Para os nossos problemas? Para as dificuldades? Ou será que nós estamos olhando para Cristo? Será que Cristo, Ele é maior do que os nossos problemas? Faça essa reflexão. Será que os nossos problemas, Ele é maior que Deus nas nossas vidas? Será que as nossas dificuldades, será que o luto, será que a enfermidade, ela é maior do que Deus nas nossas vidas? Nada é maior do que Deus nas nossas vidas. Pode nos abalar, porque Deus, Ele tem resposta para tudo nas nossas vidas. Só uma observação, você vê Jesus falando dessas coisas e a gente entende, pastor Murilo, isso é do ser humano naquele tempo e hoje também não é diferente. Eu não estava aqui sexta-feira, estava trabalhando, mas pelo que o senhor falou aqui, né, a análise, o espiritual ficou com 5%. Ficou em nada, porque ou Deus está em primeiro lugar, ou Ele não está em lugar algum, porque Deus não é digno de nenhum outro lugar a não ser o primeiro. E isso é preocupante, igreja do Senhor. A gente precisa de fato refletir. E aí, você vê Jesus falando, ó, vocês estão preocupados com o que beber, o que comer, o que vestir. Buscai primeiro o reino de Deus. O que Deus está falando? Entenda primeiro o mundo espiritual. Entenda primeiro o céu. Porque daí você... sua vida nesta manhã, Deus está falando, filho, filha, se envolva com as coisas espirituais, porque as coisas terrenas vão ser acrescentadas. Do mesmo jeito que Deus não muda, pessoas ainda continuam fazendo as mesmas coisas. Eu repito aqui, Jesus, Ele não fala em vão. Diferente de nós homens e mulheres. Quando eu falo homem, eu estou falando de humanidade. Tem hora que a gente fala até o que não deve, sim ou não? Mas Jesus não, Ele tem palavra direcionada. E nesta manhã Ele trouxe uma palavra para o meu e para o seu coração, dizendo, se você confia, você não vai sofrer. Não é que você não vai sofrer nada, porque a própria Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Mas Jesus falou, aquele que confia, eu estou aplicando na sua vida nesta manhã. Quem confia tem estabilidade. Quem confia sofre menos. Eu não posso ter um pouquinho de ansiedade? Não, é até bom de vez em quando. Você não pode deixar a ansiedade te consumir. Você não pode deixar a ansiedade governar a sua vida, porque somente um governa a minha e a sua vida, e este um é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! O Jesus que Ele é Deus. Você tendo ou não tendo o que comer, Ele continua sendo Deus. Você tendo ou não tendo o que vestir, Ele continua sendo Deus. Quando Jesus, ele escreve quando Jesus, ele nos relata aqui no livro de Mateus, Jesus, ele pregava por parábolas, e ele fazia ali o que ele mais gostava de fazer. O que Jesus mais gostava de fazer era ensinar. Ele pregava por parábolas porque era mais fácil de compreender. E o que Jesus, ele quer fazer, o que Deus quer fazer aqui nessa manhã? Ele quer nos ensinar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Que nós não devemos dar lugar às outras coisas, e sim somente a Deus. Somente o nosso corpo tem que ser a morada do Espírito Santo. Por isso que nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo. Porque se nós estivermos bem, tudo vai bem. Se nós tivermos Cristo na nossa vida, se nós confiarmos em Deus,
a nossa vida, você pode ter certeza que Deus, ele se acarretará de dar todas as diretrizes, de dar cada direção para tudo ali que você tem, para tudo aquilo dali que você tem vivido nos dias de hoje. Mas o que você não precisa, o que você não pode, na verdade, é deixar que nada tire o seu foco, é deixar com que nada venha te abalar, é deixar com que nada venha impedir você de adorar a Deus. Então, é a maneira na qual você o adora, é a maneira na qual você busca ao Senhor. Então não permita, não deixe com que nada venha tirar o seu foco. Não deixe com que nada te impeça de vir adorar a este Deus. Se entregue verdadeiramente. Entregue os teus problemas, entregue a dificuldade nas mãos do Senhor. Deus, ele pode todas as coisas. Deus, ele quer falar algo aqui contigo. Ele já tem falado contigo no íntimo. Ele tem falado aqui no secreto, porque é só você e Deus que sabe o quão difícil é vencer e viver o mal de cada dia. Porque problemas todos nós teremos, sim. Dificuldade todos nós teremos, sim. Mas confie no Senhor. Descansa o seu coração no Senhor. Ah, mas você fala isso porque é muito mais fácil quem está de fora falar. Não. Às vezes a gente vivencia, às vezes a gente tem experiências. E como uma psicóloga, dando aqui exemplo da nossa pastora Lídia, muitas vezes um psicólogo, se ele não tomar cuidado, ele vai lidar ali com muitas vidas, mas se você não tomar cuidado, você pega aquela causa para você. Você pega aquela luta para você. Quando na verdade o que nós precisamos é ajudar, é orientar. Então que nada venha roubar o seu foco, que nada venha roubar a sua adoração. Que não seja o problema, que não seja a dificuldade, que a ansiedade não venha te consumir. Que a ansiedade não seja algo que venha desencadear na sua vida, e nem mesmo em nenhum dos teus, na tua família, a todos aqueles que estão ao nosso derredor, mas que a gente venha cuidar das coisas que o Senhor, ele confiou sobre as nossas vidas, porque a gente vencer o mal de cada dia não é fácil, porque na reunião que a gente teve aqui junto com as mulheres, eu falei que o trânsito, ele te deixa, ou ele te deixa crente, ou ele te desvia. Porque assim, muitas vezes, nós não sabemos, somente Deus sabe o que nós temos para viver aquele dia. Nós não sabemos o que nós viveremos, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. O Senhor, ele sabe da nossa capacidade, ele conhece a nossa capacidade. Ele sabe até onde nós podemos ir. E quando eu digo que o trânsito ou ele te deixa crente ou ele te desvia, é um dos fatores na qual nós precisamos acender um alerta, porque o trânsito de São Paulo, ele não é fácil. E se você não tomar cuidado, você desencadeia sim uma ansiedade, porque quando você vê o farol amarelo ali, você fala, dá tempo, tá chegando a hora do culto, eu preciso fazer essa visita, eu preciso fazer aquilo. Muitas vezes o celular, ele fica ali, te mandando mensagens, você fica, quando alguém te manda mensagem, você já fala, meu Deus, o que será? O que essa pessoa precisa? Eu preciso ver agora.
E são essas coisas que te faz também desencadear uma ansiedade. Nós precisamos aprender a ter autocontrole. Nós precisamos aprender a esperar o tempo do Senhor nas nossas vidas. Porque quando nós tomamos uma decisão precipitada, quando nós tomamos alguma decisão sem antes consultar a Deus, porque nós como seres humanos, nós somos falhos, somos errôneos, e nós iremos errar sim, mas Deus, Ele nos dá a oportunidade todos os dias de acertar. Deus, Ele nos dá a oportunidade todos os dias de fazermos uma reflexão sobre as nossas vidas, sobre o que nós temos vivido diariamente. Então nós não sabemos o que nós viveremos naquele dia ali. Mas o que nós precisamos é o quê? É descansar no Senhor, é confiar naquilo que Ele tem, naquilo que Ele entregou para as nossas vidas. Então não deixe com que a ansiedade, não deixe com que o problema, não deixe com que a dificuldade, com que a luta, com que nada, não permita com que nada roube a sua fé. Não permita com que nada venha roubar a sua esperança. Não permita com que nada venha tirar o seu foco, porque o nosso alvo, Ele é o céu. E lá sim tem um Deus Todo-Poderoso que está nos esperando, que está lá de braços abertos para nos receber. Então confia no Senhor, descansa no Senhor. E essa é a palavra que Deus, Ele colocou sobre o meu coração. E eu creio que Deus, Ele falou aqui aos nossos corações, e verdadeiramente Ele nos ensinou um pouquinho, pelo menos 1% daquilo que Ele quer para a minha e para a sua vida. E se você colocar em prática pelo menos 1% para melhorar, para não permitir com que a ansiedade seja desencadeada nas nossas vidas, nós já somos melhores do que o dia anterior. Então se coloque de pé. Glória a Deus. Olha para esse crente aí, vê se ele está com cara de ansioso. Vê se ele está agitado. Fala para ele, vê se ele está agitado. Fala para ele, ó. Assim como Jesus Cristo, fala para ele, assim como Jesus Cristo orientou aquelas pessoas naquele sermão, hoje Ele está falando contigo também. Aponta para ele, fala, hoje Ele está falando contigo. Fala assim, muitas vezes. Ixi, ela está fechando o esboço aqui e vai quebrar minhas pernas. Abre aí, amor. Muitas vezes, fala pra ele, fala, muitas vezes a sua ansiedade só está acontecendo porque você fica olhando para as coisas que faltam e não consegue valorizar o Deus das coisas que você já tem. Fala pra ele agora, fala, confia. Mas fala com fé, fala, confia, meu irmão. Agora fala pra ele assim, ó, minha vitória é sua vitória. Não, melhora, fala pra ele, a sua vitória é a minha vitória. Fala pra ele assim, vamos viver o mal de cada dia. Meus irmãos, de repente o próximo culto não vai ser nem mais aqui na terra. Possa ser que seja lá na glória, pastorzão. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui agradecer essa oportunidade, mas antes de eu entregar o microfone, eu queria aqui convidar a nossa irmã Miriam, para que ela louvasse ao Senhor aqui conosco, enquanto... Eu queria dar essa oportunidade e eu queria também chamar a irmã Alessandra. Eu quero te convidar
a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento e elevar o seu coração a Deus. Eu quero te convidar a fazer uma oração aqui comigo. Eu quero te convidar para que você entregue a sua melhor adoração, que você possa entregar aqui a Deus, uma adoração na qual você nunca entregou na sua vida. Então eu quero te convidar, curve sua cabeça, eleve seu coração a Deus e ore comigo. Pai, nós queremos aqui, meu Deus, nós queremos aqui, Senhor, te louvar, nós queremos aqui, Senhor, bendizer ao teu nome. Pai, nós somos gratos a Ti pelos Teus cuidados, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, meu Deus maravilhoso, porque Tu és fiel, Senhor, pela Tua fidelidade, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Pai. Senhor, não deixe, Jesus, com que a ansiedade, Senhor, ou com qualquer outro sentimento, ó Pai, que nos impeça de Te adorar, ó Deus, venha nos consumir, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor, que o Teu amor, ó Deus maravilhoso, que tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, aqui nesta manhã, Jesus, faça-nos compreender, ó Pai, os Teus cuidados sobre a nossa vida, meu Pai. A maneira na qual nós devemos cuidar, Senhor, do nosso corpo, da nossa saúde física, Pai, da nossa saúde espiritual, Deus. Ai, Espírito Santo de Deus, Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, por cada oportunidade, Senhor, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus maravilhoso, nas nossas dificuldades, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus maravilhoso, nas nossas lutas, ó Pai. Que nada, Senhor, venha abarrar, Senhor, que nada venha nos impedir, ó Pai, de entregar a Ti, Senhor, a nossa melhor adoração, ó Pai. Que o Senhor nessa manhã, ó Deus maravilhoso, venha sondar, ó Deus, a cada coração. Que o Senhor visite, Pai, o íntimo, o oculto, o secreto, ó Deus maravilhoso, Pai. Derrama, Senhor, da Tua graça. Derrama, Senhor, do Teu poder, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Deus. Incendeia, Senhor, inunda, meu Pai, a Tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Reacende, Senhor, a chama que há em nossos corações, ó Deus. Ai, Espírito Santo de Deus, ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a buscar a Ti, Deus maravilhoso, com mais intensidade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entregar a Ti a nossa melhor adoração, ó Pai. Não permita, ó Deus maravilhoso, que saiamos aqui desta manhã, ó Pai, da mesma maneira, Senhor, na qual nós entramos, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai, nós Te louvamos, ó Deus. Nós bendizemos ao Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno, Pai, de toda honra, de toda glória, de toda exaltação e de todo louvor, ó Deus maravilhoso. Pai, eu Te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me concedeu, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor se fez presente, ó Deus. Obrigada, Jesus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os
quero me apresentar a ti. Se apresente na presença do Senhor nesta manhã. Oferte a Ele em louvor. Aleluia. E derramar e os teus planos cumprir. Que possas achar. Ache em nós, Senhor, verdadeiros adoradores. Que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Para essa oportunidade. Oh, glória, bate palma para Jesus. Bate palma para Jesus. Aleluia, glórias, glórias. Pessoal, eu queria fazer uma oração. A pastora Luana fez uma oração aqui, mas eu quero também fazer, contribuir. Se eu fosse perguntar para vocês, vocês acreditam que seu pastor é ansioso? Sim ou não? Só um pouquinho, né, Lídia? Então, esse pastor que é ansioso, que nunca teve uma crise de ansiedade, nunca chegou ao ponto de ligar para o SAMU e nunca, sempre a gente fica um pouquinho instável, né? Instável, não estável, instável, mas nunca desencadeou algo nesse nível. Eu não tomo nenhum remédio para ansiedade, não sou dependente de nenhum medicamento. Eu sempre utilizo, eu falo que agora tem mais uma coisa que eu agreguei para me acalmar também, né? A primeira que me acalma é a Sueli. Sabe que você tem um poder para me acalmar maravilhoso. Tem o suco de maracujá. E agora tô parando de tomar, eu parei café até as 2 só agora. Tô tomando, mas se eu for na sua casa não vou tomar mais café. Tem que ter chá agora. Tô tomando um chazinho mais tranquilo. Eu tenho mudado alguns hábitos. Mas eu queria orar por todos aqueles que já teve uma crise de ansiedade, que achou que ia morrer. Vem aqui pra frente. Tem gente aí. Se você acredita na oração do seu pastor, então vem pra cá. Se não crê, fica no banco. Só quem já teve uma crise de ansiedade, o coração, você achou que ia morrer, desesperou, achou que chegou o seu fim. Se tiver alguém dependente de remédio para ansiedade, vem para cá em nome de Jesus, que a gente vai orar também. Cada um tem um método, né? Um método, não que é um método, cada um tem uma forma de manifestação dessa ansiedade, né? Tem uns que acabam deixando o corpo todo empilotado, com alergia. O ar vai embora. Tem mais pessoas no banco que já teve crise de ansiedade e está com medo de vir aqui. Se você não consegue, diante da igreja que você faz parte, assumir uma fragilidade que você tem, uma deficiência que você tem, e Deus está querendo, sabe, abençoar a tua vida, a tua casa. Bem baixinho agora. Deixa só o teclado agora no momento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós falamos aqui sexta-feira, a pastora Luana não estava sexta-feira aqui. Sexta-feira a gente falou sobre isso.
Neumarinho, falando sobre os fundamentos da oração. E desse fundamento da oração, eu queria ensinar algo aqui para vocês, porque eu ouço muito isso aqui, às vezes, um ou outro comentando. Você não é espírito, e você não é um corpo, você não é uma alma, você é a junção desses três. O que é o ser humano? Diga comigo: espírito, alma e corpo. Você é isso. Mas a gente entendeu, o texto que a Luana leu, é um texto que eles priorizavam algo. E ele disse: buscai primeiro o reino. Mas qual era a prioridade daquele grupo de pessoas? Comida, bebida e vestimento. Essa era a prioridade. E ainda mais, acrescentando, quando ele inicia no Sermão da Montanha, ele diz que aonde estiver o seu tesouro, também está os quê? É onde está o teu coração. A pergunta é: onde está o teu coração? E a gente aqui na conversa que nós tivemos, numa reflexão bem simples, nós perguntamos: irmão, se a gente fosse analisar a nossa vida, nós nos dedicamos ao que mais? Espírito, alma ou corpo? E na conversa chegamos à conclusão que toda a nossa energia se dá em decorrência à sobrevivência, a comida, a bebida e a vestimenta. E aí a gente chegou à conclusão que a gente gasta 80% nisso aí, por mais que a estatística aqui não foi feita através como o IBGE, mas quem está conseguindo entender? O ser humano é espírito, alma e corpo, e quando você se dedica em uma área em detrimento das demais, e não há um equilíbrio, o que acontece? Aí tá bom, se você é 80% carnal, se dedica ao seu corpo, como que está a sua espiritualidade? E como o fruto do Espírito vai desencadear na nossa vida, que eu falei para ela aqui, que é o domínio próprio. Tem gente, se apontar o dedo na cara dele, ele te dá ele te moe na pancada. Tô falando de crente, irmão. Cadê aqueles crentes que tomam um tapa e falam assim: bate aqui de novo? Você pensou em dar o tapa, o crente já te derruba. Tô falando de crente, irmão. Isso aqui é tanto para homem como para mulher. Vocês dão risada, né? Por isso que está tendo esse desequilíbrio. Quem vai orar por você é um ansioso que nunca teve uma crise de ansiedade. Quem vai orar para você é um ansioso que não toma nenhum remédio para ansiedade. Quem está entendendo? E toda vez que eu vou tomar alguma decisão, eu falo: Senhor, que não seja pela minha ansiedade. Por mais que a minha ansiedade está me dando uma impulsionada. E às vezes eu gosto dela. Quando ela está me atrapalhando, eu falei: dá uma sossegada. A Sueli me conhece muito bem. Ela sabe o que gera. Essa igreja que eu faço parte aqui, a Ágape, não me traz problema. Mas a Ágape gera problema em outros lugares. Outros inimigos que, entendeu, me perseguem. Mas a Ágape não é o meu problema. É o que ela causa em outros lugares. E aí isso me faz mal. Que a gente quer estar bem com todo, mas às vezes nem todo mundo quer estar bem com isso que me faz mal. Eu sou paz e amor, mano. Não sou de briga com ninguém. Não guardo mágoa de ninguém. Não faço nada pra... Quem está entendendo, diga glória a Deus. E eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido a virar a página. Eu tenho aprendido a eu parei de priorizar pessoas que me tinham como alternativa. Então por isso que hoje a minha maior prioridade é a minha família. Eu estou com eles 24 horas, meus filhos e minha esposa. Eu vivo em detrimento para eles e para o chamado a qual Deus me colocou. Eu queria orar por vocês aqui hoje. Tem mais gente que já teve crise, mas não quer vir. Mas fique tranquilo, aqui está um grupo de pessoas. Dos que aqui estão e tomam remédio e não queria mais tomar remédio. Tem algum grupo de pessoas aqui que quer parar de tomar remédio. Eu queria que você curvasse a sua cabeça aqui em nome de Jesus. Senhor, eu quero fazer essa oração. E quando eu oro por essas pessoas que aqui estão, eu me lembro, Senhor, quando eu tinha os meus ataques epiléticos, porque todas as vezes que eu tive os meus ataques, eu conseguia ver a minha mãe chorar. Eu via aquele desespero que vinha diante de mim, por decorrência de ter caído de uma laje e ter batido a minha cabeça.
Segundo o diagnóstico humano, eu deveria viver na dependência de remédio por toda a minha vida. Mas essa foi a forma que o Senhor me chamou. O Senhor me curou dentro do banheiro da minha casa, onde minha mãe mora, onde a minha irmã mora. E ali eu disse a ti, se o Senhor tivesse uma obra na minha vida, para nunca mais acontecer aqueles ataques. A partir daquele dia, o médico suspendeu as minhas medicações. Por esses dias eu também acabei desmaiando num futebol, jogando bola. O médico disse que eu tinha convulsionado, mas pela tua graça e misericórdia, o eletrocefalograma constatou que eu não tenho mais nenhum ataque epilético. E eu não sei, ó Senhor, as forças que o Senhor me dá, mas eu sei que o Senhor tem me dado. Que a ansiedade, ela está às vezes aqui, Senhor, presente, ela é inerente ao meu temperamento. Eu sou sanguíneo colérico. Os meus temperamentos, há uma tendência para a ansiedade. Eu fui criado num ambiente ansioso, mas o Senhor tem me ensinado, pelo contato com a tua palavra, pela comunhão que eu tenho procurado gerar contigo, me dando estabilidade, e o Espírito que habita em mim, ele tem produzido a temperança e o domínio próprio e a macrotomia, que é a abundância de paciência. E eu tenho aprendido a cada dia mais a confiar no Senhor. O Senhor é testemunha, e eu estou aqui orando por um grupo de pessoas que estão, Senhor, alguns dos que aqui estão já tiveram uma crise muito profunda, Pai. Desesperaram, acharam que ia perder, ó Deus, a vida, o ar faltou. E tem um grupo a mais, Senhor, que está tomando medicações, Senhor. Mas a nossa oração aqui hoje é para que eles não vivam na dependência dos remédios. A palavra foi pertinente para os dias de hoje. O nosso dia já é um dia com muito mal, e a gente tem que enfrentar esse mal hoje, porque amanhã já tem outro para nós. E nos dê essa capacidade administrativa, nos dê essa confiança, essa estabilidade, Senhor, de confiar em Ti. Boa parte do grupo que aqui que está passando por isso, é porque se estão dedicando demais a uma área da vida em detrimento das demais. Mas eu tenho certeza, conforme o texto que agora foi lido, se eles buscarem o Teu reino, Senhor, priorizarem o Teu reino, a estabilidade vai acontecer na vida das pessoas que aqui estão. Se eles buscarem o Teu reino, se dedicarem àquilo que o Senhor chamou-os para fazer, esta ansiedade no mínimo será controlada, será estabilizada, equilibrada, Senhor. Porque não há como a gente fugir dos Teus propósitos, como bem ontem minha esposa me mostrou aquele status. Que a gente é ansioso não é por causa dos problemas, é porque nós estamos fugindo daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E quando a gente foge, há essa pressão, há uma mão do Senhor que pesa sobre as nossas vidas, e isso desencadeia em nós uma ansiedade, porque nós estamos fugindo do projeto que o Senhor projetou para as nossas vidas. Mas pela autoridade que o Senhor me levantou como pastor dessa denominação, como líder espiritual desse povo, Senhor, eu quero orar para que o Senhor dê a eles quietude, que nunca mais uma crise de ansiedade possa bater nesse coração. E quando ela vier, o Senhor dará a eles as medicações corretas. O Senhor dará a eles as doses necessárias para eles conseguirem levantar a cabeça e falar: maior é o Senhor na minha vida e nada vai me atrapalhar. Eu quero abençoar, Senhor, que haja uma metanoia aqui hoje, que haja uma metanoia, uma mudança radical de pensamento. É a minha oração e a faço em nome de Jesus. Eu quero dar uma dica para vocês, eu vou encerrar. Quando vir pensamentos para desencadear isso, você tem que mudar a chave. Se estiver em casa, levanta, vai dar uma volta. A esposa ou o esposo tem uma capacidade grande nesse momento de sair, falar. Não fala sobre o assunto, fala sobre outra coisa. Leve ele para fora, vamos dar uma volta. Por esse tempo, alguém aqui da igreja ia dar crise de ansiedade. Sabe o que eu fiz? Falei, vamos dar uma volta. Coloquei ela dentro do carro com a Sueli, ficamos dando uma volta, fazendo ela dar risada. Quem entendeu? Teve uma que ia dar ataque epilético dentro do culto. Ela tinha sempre esse ataque epilético. E ela não queria que esse ataque epilético dasse, porque o namorado que ela gostava está dentro do culto. E não queria que ela a ver-se daquela forma. E quando ela olhou para ele, eu vi que ela começou. Eu chamei ela na frente, eu falei, vem cá, vem cantar comigo. Chamei ela para cantar comigo no grupo lá.
E comecei a interagir com ela no grupo aqui, ó. E ela não deu aquele ataque naquele dia. Quem está entendendo? É o meu método, não sei se vai servir para você. Quem entendeu? Põe a mão na região do seu coração. Quero louvar a Deus pela vida de todos os visitantes. Jovens, ficar após o culto para fazer a chamada do seminário. Quem é solteiro, quem é membro da Ágape solteiro, todos estão convocados. Quem é membro da Ágape solteiro, convocado para o nosso seminário dia 20. E inclusive dia 20 e dia 17 agora, eu queria convocar todos os casais. Gente, vamos ir para uma churrascaria maravilhosa. R$90 por pessoa, né? E 170 o casal, é isso não? Não. 9,18, né, irmão? É 85. Vai ter vai ser lá no Morumbi essa churrascaria. A gente vai falar